Opa, fala galera. Então vamos começar. Design de apresentações, eu acho que é um assunto bastante atual. Todo mundo aqui já fez ou vai fazer ainda muita apresentação durante a vida. Pode ser tanto na linha acadêmica como nessa parte mais profissional. Então vou trabalhar essa parte do design de apresentações. Eu costumo dizer que uma boa apresentação ela se sustenta num tripé. Então o que é esse tripé de uma apresentação de impacto? Storytelling, que é a parte do roteiro, né? Você saber o que você vai dizer. Design, que é essa parte do apelo visual. E, acima de tudo, apresentador. É o apresentador que faz diferença na apresentação. Então, se tu tiver um roteiro muito bom e tu tiver preparado, a apresentação acaba sendo só um complemento. Então, se dos três, por mais que seja engraçado, que eu estou ensinando agora, se tivesse que não ter, seria o do design, porque o storytelling e o apresentador é que segura bem a atenção do público. Mas tu ter esse impacto visual vai ajudar muito na transmissão da ideia. Então, vamos focar nessa parte de design de apresentações. Eu costumo dizer que eu estou ensinando design para quem não é designer. Então, é bem prático, é bem simples, é bem intuitivo. Então, começando com a lógica de que a apresentação é bem diferente de um documento de texto, eu aposto que todos vocês já imaginaram. Então, quer ver? Vou até mostrar a principal diferença. Isso é um documento de texto. O que tu vai fazer no documento de texto? O roteiro. Então, antes de tu fazer uma apresentação no PowerPoint, você começa a fazer no roteiro, dividindo as informações, construindo todo o teu pensamento, toda a estrutura do raciocínio que você quer apresentar. Essa é a parte escrita, é sem graça. Apresentação, eita, apresentação chama atenção. Então, essa é uma diferença enorme. Roteiro é o que você fala, apresentação é como que você surpreende a audiência visualmente. E aonde que você pode fazer a sua apresentação? Os três principais que eu utilizo, que eu recomendo, PowerPoint, que é o da nossa querida Microsoft, existe o Keynote, que a gente fala e brinca que é o PowerPoint da Apple, e o próprio Google Slides. Existem outras, tem o Canva, que ajuda o pessoal a criar mais ou menos, o Canva já tem templates prontos, e tem um que muita gente adora, e que agora eu vou falar do fundo do meu coração, que é o Prezi. Eu odeio o Prezi. Por quê? Porque o Prezi é sem graça. O Prezi, mas ele tem aquele movimento chato por demais. Fica aquele treco girando infinitamente, sem graça. E é legal a primeira vez que você faz. Que aí tu botou ele a dar aquele girinho, todo mundo, uau, que legal. Agora tu imagina tu ficar 40 minutos fazendo aquele treco girar, 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 encher o saco. Então, eu acabo ficando nesses três: PowerPoint, Keynote, Google Slides. E por que eu estou falando isso? Porque todos têm template e você diga não ao template padrão. Por quê? É sem graça. Todo mundo já tem. Quem aqui nunca, ou na faculdade, por exemplo, ou em algum curso, viu uma apresentação, dois grupos com temas distintos usando a mesma apresentação, é o mesmo template, é chato, é sem graça, não gera exclusividade. Então, digam não ao template padrão. Construa o seu próprio template. Como que tu vai fazer isso? Pegando essas dicas que eu vou compartilhar com vocês. Então, essas são algumas dicas de design para apresentações. São 8 dicas que eu vou passar. Primeiro, qual é a tua mensagem? Lembra que eu falei de começar com o roteiro? Pensa no roteiro. Pensa na mensagem que você quer passar. O que tu quer que o seu público se lembre depois? A gente não consegue absorver muita informação. Então, o que você faz? Foca em três. A maioria se lembra de apenas três coisas. Lembra quando você constrói um roteiro, ou até você teve, em qualquer trabalho de escola, início, meio e fim, ato 1, ato 2, ato 3, introdução, desenvolvimento e conclusão? Mesma coisa. Quais são as três partes da tua história que você gostaria de contar? Então, pensa nisso. O que tu quer que eles se lembrem ao final da sua apresentação? E, que nem eu disse no início, você tem que ser muito maior que o PowerPoint, você tem que ser maior que o Keynote, você tem que ser maior que qualquer apresentação. Por quê? Todo mundo tem medo de falar em público. Isso gera porque tu não está familiarizado com aquele assunto, então você fica nervoso. Por isso que eu digo, você precisa ser maior que a sua apresentação. Qual é a lógica?
conheça o conteúdo. Saiba o que você está falando, saiba o que você está apresentando, principalmente, deu problema, faltou luz, não tem o recurso visual, você tem que se manter para que você consiga dar a apresentação. Então, falei, o conteúdo é muito importante, por isso que ele é a dica 1. Vamos para a dica 2. Faça o simples. Como assim, Leonardo? Não só eu, mas outro Leonardo adora dizer que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Nossa, que rebuscado, como é que eu poderia simplificar isso? Simples, menos é mais. Menos é mais. Olha isso, um slide bonito, só com texto. Só tem texto. Menos é mais. Não invente. Faça simples, impacte, e vocês vão ver que eu vou falar de outra dica relacionada com menos é mais. Então, uma mensagem por slide. Eu odeio aquele slide que conta toda a história. Quanto é que você paga para fazer um slide a mais? Nada. Então, pensa muito bem. Em vez de tu botar 3 coisas distintas no mesmo slide, faça 3 slides. Então, uma mensagem por slide. E aí a gente vai para a parte de fontes. O que é fonte? Surpreenda nas fontes. Como assim? Fonte padrão são chatas e muito utilizadas. E aí a gente vai e fica com essa cara maravilhosa, que é a cara que eu faço quando eu vejo qualquer apresentação usando Arial, Calibre, Courrier, Comic Sans e Times New Roman. O miserável que inventou Comic Sans deveria sofrer uma pena cruel. Porque muita gente acha, olha que bonitinha, ela parece uma letrinha divertida, engraçada. É deprimente, é doloso tu olhar para uma apresentação com Comic Sans. Aí tá, mas então você consegue fazer melhor. Como assim? Como que eu consigo fazer melhor? 2 fontes só. Aí tu vai me perguntar, tá, e como é que eu vou escrever tudo isso? Títulos. Pensa no Twitter. Como assim? Twitter você pode ter poucos caracteres. Então, um título Twitter é um título simples, um título que seja fácil de leitura. E qual fonte que eu uso na minha apresentação? Se você tiver uma empresa, ela tem um manual de marca. Então, no manual de marca, tem algo chamado tipografia. O que é tipografia? É o estudo das fontes. Então, ela é feita para comunicar, logo é a voz da sua apresentação. Então a minha empresa ela tem a fonte que ela usa. É essa que eu uso? Sim. Mas o meu negócio não tem, eu estou fazendo uma apresentação completamente diferente. Como é que eu faço? Pensa, eu te falei que ela é a voz, pensa na mensagem que você quer comunicar. A fonte, ela tem essa capacidade de comunicar. Contemporâneo, tradicional, sofisticado, simples, corporativo, dinâmico. Isso funciona quase que subjetivamente no nosso cérebro. Então, quando a pessoa olha para isso, ela consegue entender um pouco da mensagem, como se fosse alguém conversando. Grande parte da comunicação visual é escrita. Então, escolha a fonte com sabedoria. Caso você tenha o seu manual de marca, siga o seu manual de marca. Tá, mas onde é que eu posso achar fonte, caso eu queira? Google, adoro o Google. Então, fontes grátis. O Google, mais de 950 fontes ao seu bel prazer para escolher. Mas só o Google? Não, tem outro, Fonte Squirrel. Se tu quiser, você pode procurar. Mas queria outro ainda? Tem o da fonte. Não gosto muito do da fonte, porque tem muito ali, tem algo voltado que é direito autoral, então você vai pegar uma fonte e vai utilizar e você não pode utilizar. Então é muito importante tu entender se você pode usar essa fonte, porque isso é um trabalho criativo, alguém desenvolveu isso. Então você não pode simplesmente pegar e usar. Como a gente vê pessoal usando fonte da Coca-Cola, da Disney, né? Então não é legal. Use uma que esteja atrelada à tua marca e a tua identidade. Boa? Seguimos com incríveis imagens. Somos seres visuais, então é muito importante essa imagem. Então, uma foto, ela sempre vai ser muito maior do que um ícone. Como assim? Uma bicicleta. Imagina, estou fazendo minha apresentação e eu falo, e agora a bicicleta. Sem graça, chato. Imagina se eu fizesse a mesma, só que agora. Tem algo sensacional que te ajuda a locomover de tudo que é lugar. A bicicleta. Olha, tem muito impacto visual. Então, o slide ele te dá essa oportunidade, né, de fazer uma apresentação visual, onde essas imagens vão ser como se fosse a história. Você está contando, ali são as imagens que vão dar suporte. E aí uma coisa que todo mundo adora, que eu amo, que é
Você pega essa imagem bem pequenininha e aí tu vai lá e pá, esgaça ela. O que ela fica? Fica borrada, fica com uma resolução horrível, né? E até falar um palavrão, mas já que vamos por YouTube, somos family friendly, é importante seguir essa diretriz. O que é isso? Essa imagem? Não, ó, imagens em alta resolução. Isso, para chamar atenção, criar esse impacto visual, né? Desde que as pessoas vejam a sua mensagem. Isso é muito importante. Pensa num outdoor. Outdoor é poucos segundos. Tu bateu o olho, tu passou de carro, tu tem que entender o que está acontecendo aquilo ali. Então, ó, uma imagem, textos grandes, pouca informação para que fique fácil. Como assim? Slides são visuais. Sendo isso, as pessoas precisam entender e ele precisa ser impactante. Como assim impactante? É em 3 segundos. A pessoa bateu o olho, ela tem que entender todo o teu slide em 3 segundos. Porque a gente não tem muito tempo. Então é melhor que eu bata o olho no que você mostrou e continue prestando atenção no que você está falando, do que eu fique tentando ler todas as informações que estão naquele slide e deixo de te dar a atenção. Então é muito importante, certo? Aonde que eu posso pegar a imagem? Tem muitos sites. Os que eu mais utilizo e gosto, Unsplash, Pexels e FreePic. Esses têm imagens muito boas, imagens com direito autoral gratuito. Então você pode utilizar sem problema algum. Falei mal de ícone, mas tem vezes que ícone ajuda. Então você pode pegar ícones, se tu quiser uma apresentação bem clean, só com textos e ícones, é possível. E aí tu acha no Flat Icon ou o TheNomeProject.com. Lá você tem muitos ícones. Ícones é uma forma de deixar elegante a sua apresentação, quase que minimalista. Então, escolha se você quer que tenha esse impacto visual ou se tu vai seguir nessa linha mais minimalista. E aí tem um negócio chamado elementos gráficos. Esses são elementos gráficos. Ou seja, usei um círculo, um retângulo, pontilhados, como se fossem grafismos para talvez quebrar um pouco, criar um estilo da minha apresentação. Muitas vezes quem tem manual de marca tem até isso, como se fossem os grafismos e padrões que podem utilizar nas suas apresentações. Sabia que existe psicologia por trás das formas? Então, o que é... o que se passa? Isso é muito doido. A Disney ou qualquer empresa, quando desenha, ela usa esse padrão para fazer herói, para fazer vilão. Então, como isso? Círculo. O que o círculo passa? Proteção, perfeição, movimento, continuidade, adaptabilidade, criatividade, flexibilidade, globalidade. Olha que legal. Os heróis geralmente são quadrados, porque solidez, segurança, confiança, honestidade, força, estabilidade, responsabilidade e compromisso. Já o vilão é triangular, ó, poder, crescimento, espiritualidade, avanço, retrocesso, suporte. Existem várias formas. Assim como retângulo, resistência, tradição, estabilidade, repouso, intelectualidade, calma. Começa a pensar, tem logos que utilizam formas. Esse mesmo princípio, para quem estiver criando talvez uma identidade visual, uma marca, pode se basear. Existe também o hexágono, ó, grupo, inteligência, trabalho, fortaleza, união, unidade, sinergia, sabedoria, harmonia. O X, ou a cruz, o que corresponde a essa parte do X e a cruz? Unidade, assistência, colaboração, oposição, está ligado às vezes a erro, religião, se for a cruz, até a morte. Nossa, que sombrio. Então, para contrastar, vamos à estrela, né? Liberdade, êxito, sonho, espiritualidade, cura, salvação, prosperidade, triunfo e o coraçãozinho. O que é o coração? Pô, esse é o que todo mundo sabe, ó. Sentimento, felicidade, vida, amor, saúde, relação, empatia, nobreza. Olha, ninguém nunca se ligou que como tem significado por trás de uma simples forma. E aí vamos entrar em paleta de cores. Lembra que eu falei de manual de marca? Então, defina quais são as cores da sua apresentação. Se tu já tem um manual de marca, você já tem as suas cores, você já tem o código dessas cores. Caso você esteja construindo e não sabe muito bem, pega uma paleta que combine com esse assunto que você está falando. Como assim?
guia emocional das cores. Cores têm sentimentos. Existe uma psicologia por trás das cores também. Então, esse é como se fosse um espectro de cores, mas a melhor é procura. Às vezes, fora isso aqui que vai te dizer, ó, o preto, o branco, o prata, trabalha com equilíbrio, neutro, calmo. O verde, ó, crescimento, saúde. Azul, segurança, força. Eu brinco que o teu computador trava e a tela é azul por causa disso, para tu se sentir seguro. E imagina se quando travasse a tela do teu computador, ela ficasse vermelho. Pô, tu ia te desesperar, ia te apavorar, porque tá ligado à excitação. Então, entenda a emoção por trás da mensagem que você quer passar. E se liga no contraste. As pessoas precisam conseguir ler. Então, se eu uso uma fonte clara num fundo claro, fica difícil, causa algo chamado entropia. Começa a se misturar e tu não consegue identificar. Então, presta atenção nisso. Como que eu posso achar uma cor diferente? Ah, entendi que eu quero usar o roxo. Como é que eu vou achar um roxo legal? O color.adobe.com existe uma aba explorar, onde você pode pesquisar sentimentos, palavras ou vermelho, e ele te dá essa paleta de cores, onde você pode escolher para a sua apresentação. E aí, vamos para diagramação e padronização. O nosso cérebro fica confortável quando tem um padrão. E eu quero começar falando sobre área de respiro. O que é área de respiro? Espaços em branco, onde você consegue. Imagina ela cheia de texto, tudo amontoado. Uma coisa que me agonia, o texto colado bem na borda. Então, área de respiro, dá um espaço para o teu texto respirar e para o teu telespectador, se fosse TV, ou para a tua audiência, prestar atenção naquilo ali e se sentir confortável, não agoniado. E aí tem alinhamento. Você pode alinhar à esquerda, centralizar à direita, justificado. Tudo depende da mensagem que você quer passar e o tamanho de texto que você tem para colocar. Às vezes tu justifica, fica as palavras muito espaçadas, fica feio. Eu não gosto. Então, entenda essa importância do alinhamento e hierarquia. Primeiro você vai ler isso que está em cinza, depois você vai ler o que está embaixo e depois você vai ler o que está em cima. O nosso cérebro, muitas vezes, é chamado. Tem gente que vai ler de cima para baixo, mas a grande maioria bate o olho no meio, depois embaixo e depois em cima. Porque isso está ligado com hierarquia. O que é mais importante é maior, chama mais a atenção da pessoa que está assistindo, certo? E vamos para gráficos e tabelas. Pô, que rápido, seriam 8 dicas, eu já estou chegando na dica número 8. Sim, o que é gráficos e tabela? Por que todo mundo usa identidade visual? Para fazer textos, imagens, e chega em gráfico e tabela e usa aquela porcaria padrão que é o gráfico automático. Segue uma identidade. Olha um exemplo. Esse é um gráfico. Não está me dizendo nada, é tudo fake, mas eu estou te mostrando 5 informações, o gráfico, o crescimento, o ícone ali embaixo, ou seja, fiz um gráfico, mas um gráfico muito mais atraente e bonito, seguindo sempre o padrão visual que eu adotei. Quer ver? Vou te mostrar um outro. Ó, estou com um padrão que facilita o entendimento da mensagem, fica bonito, tem unidade, pode ser até em forma de tabela, se você quiser. Então, isso é uma tabela mostrando esse indicador. E isso, ó, padrão. Padrão é manter a identidade. Manter a identidade é ter o roteiro bem conciso, ter as fontes corretas, usar os elementos, cores, imagens, ícones, tudo respeitando um padrão. A apresentação inteira teve padrão. Qual é o padrão? Essas são as cores que eu usei. Está bem explicado. Qualquer um que pegar consegue reproduzir e fazer. Ó. Verde, azul, um degradê, que é um gradiente linear de 40 graus. O branco, o cinza, e eu usei um preto não muito preto. Então, um preto mais quase que fosco, digamos assim, para ajudar nessa construção. E fontes. Eu usei 2 fontes, a apresentação inteira. A Montserrat, que é uma fonte que eu adoro, peguei lá do Google, né, em 2 estilos, o Light e o Black Italic. E a Pacífico, que é uma fonte secundária para dar um suporte. Ou seja, essa primeira é uma fonte mais maciça, robusta e pesada, e aí eu usei uma fonte mais
humanizada para criar esse movimento e ter esse contraste legal de duas cores diferentes que se complementam na mensagem. Olha isso, padrão, consistência. Ó, o degradê, o texto escrito em branco, vazado, o texto por cima. Cada um dos tópicos, ó, tinha um padrão. Mensagem, fazer o simples, surpreender nas fontes, os elementos gráficos que eu utilizei. Ó, padrão, consistência, identidade, até nos gráficos. Então, isso é muito importante para trazer consistência em tudo. Então, é uma apresentação concisa, é uma apresentação bonita e que segue um padrão. E a gente se sente confortável assistindo. E para finalizar, dicas de apresentação com o morador de rua. Que dá para aprender design de apresentação e lógica de apresentação com o morador de rua. Sim, vou desmistificar agora para vocês, que é, primeiro, ele tem uma história. Ó, vou até traduzir. Meu pai foi morto por ninjas. Preciso de dinheiro para aulas de karatê. Pô, temos uma história, né? Ele fez o seu roteiro. Aí a gente já entende o problema. Qual é o problema? O pai dele foi morto. Qual é a força antagônica? Os ninjas. Então, é contra os ninjas que ele está lutando. E a gente já conseguiu identificar que ele é o protagonista, que ele é o personagem. Já simpatizamos com ele. E vem com a solução. Qual é a solução do problema? Aulas de karatê. Como ele está fazendo a apresentação para as pessoas e ele espera algo em troca das pessoas, está muito claro o que ele quer. O que ele espera da audiência? Dinheiro. Então, pô, deu para aprender tudo isso com um mendigo? Exatamente, ó. Storytelling, my design, roteiro, um slide só, fonte grande, 60 caracteres, caberia num Twitter. Então, essa é a lógica que você pode usar nas suas apresentações. E qual é a melhor forma que existe de tu criar um design bonito, impactante, elegante? Treinando, olhando, pegando referências, usar o próprio Instagram para entender padrões. Eu sigo um monte de perfil com dicas de slide. Aí eu vou lá e vou salvando. Eu tenho um repositório, um banco de referências. E aí eu olho e digo, pô, que bonito esse padrão. Vou implementar e vou criar o meu slide nesse movimento. Então, a melhor forma que existe é fazendo. Eu não sou tão criativo. Pode usar essa coisa de reprodução, pegar algo dos outros. Talvez o termo combinatividade se aplique melhor a você. Pegue duas coisas que já existam e construa a sua apresentação utilizando tudo isso. Fui bem rápido, fui bem conciso e espero ter ajudado vocês nesse movimento de entender a lógica de como se construir uma apresentação impactante.